Nesta aula, vamos falar sobre sistemas de coordenadas. Lembramos que a primeira etapa do pipeline gráfico inicia com as operações de modelagem e visualização. Cada objeto de uma cena virtual possui seus vértices armazenados em um sistema de coordenadas local, chamado de coordenadas do modelo ou objeto. Nesse sistema, normalmente o objeto está centrado no ponto de origem, ilustrado aqui em azul, e também alinhado com os eixos cartesianos, ilustrados aqui pelas setas vermelha e verde. Cada objeto distinto possui seu próprio sistema de coordenadas local. Todos os objetos são então posicionados em um sistema de coordenadas global, chamado de coordenadas do mundo ou World Coordinates. Esse posicionamento se dá através de transformações geométricas, como translação, rotação e mudança de escala. As informações geométricas de um mesmo objeto podem servir como entrada para mais de uma matriz de transformação, gerando cópias ou instâncias distintas na cena, sem que seja necessário replicar a informação geométrica em memória. No sistema global, também definimos a posição e orientação de uma câmera virtual. A região do espaço que será utilizada para gerar os pixels da imagem final é delimitada pelos chamados planos de Near e Far da câmera, que definiremos na próxima aula. Definindo o frustum de visualização, que depende também do ângulo de visão ou Field of View da câmera. Podemos então representar as coordenadas de todos os objetos do ponto de vista da câmera, no chamado sistema de coordenadas da câmera ou do olho. As transformações dos objetos de seus sistemas de coordenadas locais para o sistema de coordenadas global são feitas pelas chamadas matrizes de modelagem. Em sequência, a transformação para o sistema de coordenadas da câmera se dá pela matriz de visualização. Essas operações representam mudanças de sistemas de coordenadas. Uma mudança de sistema de coordenada nada mais é que uma transformação geométrica. Para entender isso, imagine um objeto, neste exemplo um quadrado, definido em um certo sistema de coordenadas, composto de um ponto de origem e uma base de vetores. Podemos aplicar algumas transformações geométricas, modificando a orientação, escala e posição do objeto nesse sistema de coordenadas. Podemos ver estas mesmas transformações do ponto de vista de mudança de sistemas de coordenadas. Para fazer isso, fazemos uma cópia do sistema de coordenadas original, onde o ponto de origem é chamado de C e os vetores de base são chamados de U e V. Ao realizarmos uma transformação geométrica no objeto, vamos aplicar ao mesmo tempo essa transformação no sistema de coordenadas UVC. Portanto, a rotação que vemos aqui alterou a orientação dos vetores U e V. De maneira similar, esse escalamento modifica a magnitude ou tamanho de U e V. Por fim, essa translação modifica a posição do ponto C, que representa a origem do sistema UVC. Note que o objeto foi alterado do ponto de vista do sistema XYO. Entretanto, do ponto de vista do sistema UVC, o objeto continua igual, visto que esse sistema foi transformado junto com o objeto. Este será conhecido como o sistema de coordenadas local do objeto. A matriz que representa todas as transformações geométricas que realizamos nesse objeto é exatamente a matriz que realiza a mudança de sistema de coordenadas do sistema UVC para XYO. Em outras palavras, definir o tamanho, posição e orientação do objeto no sistema global XYO é equivalente a definir a relação entre o sistema local UVC e global XYO. Esta relação é dada matematicamente da seguinte maneira. Para este exemplo que vemos aqui, o ponto C é dado aproximadamente por um deslocamento de uma unidade em x e uma unidade em y a partir do ponto O. O vetor U é uma combinação linear dos vetores x e y, com coeficientes aproximadamente 3/5 e 7/20, respectivamente. Por fim, o vetor V é uma combinação linear dos vetores x e y, com coeficientes aproximadamente menos 7/20 e 3/5, respectivamente. Como veremos logo mais nessa aula, essas relações lineares geram essa matriz de transformação, ou, equivalentemente, matriz de mudança de sistema de coordenadas.
Um certo ponto A do objeto pode ser expresso em relação ao sistema de coordenadas local UVC, através de dois coeficientes reais, AU e AV, que definem o deslocamento do ponto A nas direções U e V a partir do ponto C. AU e AV são as coordenadas do ponto A no sistema de coordenadas local do objeto. O mesmo ponto A pode também ser expresso em relação ao sistema de coordenadas global XYO, através de dois coeficientes reais, a x e a y. Estas são as coordenadas globais do ponto A no sistema de coordenadas global, também chamado de World Coordinates. Note que o mesmo ponto A possui representações diferentes em relação a sistemas de coordenadas diferentes. Podemos nos perguntar qual a vantagem de utilizarmos dois sistemas de coordenadas. Isso é feito pois facilita a definição dos pontos que formam um objeto, visto que podemos defini-los em um sistema de coordenadas local mais adequado, sem nos preocuparmos com a posição e orientação do objeto no sistema global. No exemplo que vemos aqui, note que é muito mais fácil definirmos os vértices do quadrado no seu sistema de coordenadas local, onde o mesmo está alinhado com os eixos U e V. A separação entre sistemas de coordenadas local e global também nos possibilita a definição de instâncias, onde as informações geométricas de um mesmo objeto podem servir como entrada para mais de uma matriz de transformação ou mudança de coordenadas, gerando cópias distintas do objeto na cena, sem que seja necessário replicar a informação geométrica em memória. Nós vemos aqui um cubo, definido através de uma malha de triângulos e alguns vértices. Vemos também o sistema de coordenadas global, através dos eixos x, y e z. No momento, esse cubo não está sofrendo nenhuma transformação geométrica, logo, seu sistema de coordenadas local está em perfeito alinhamento com o sistema global. Nós vemos aqui em cima as coordenadas no sistema de coordenadas local deste vértice do cubo que está ressaltado com um ponto preto. Então, esse vértice do cubo possui coordenadas no sistema de coordenadas local iguais a 0,5, menos 0,5 e mais 0,5, respectivamente nos eixos x, y e z do sistema de coordenadas local. Portanto, se nós partirmos da origem do sistema, que está aqui no meio, nós andamos mais 0,5 na direção de x, menos 0,5 na direção de y e mais 0,5 na direção de z, e nós chegamos na posição desse vértice. A matriz de modelagem aplicada neste cubo no momento é a matriz de identidade. Logo, as coordenadas do vértice no sistema de coordenadas local e no sistema de coordenadas global são iguais. Entretanto, eu posso aplicar uma translação nesse cubo. Nós podemos ver que agora a matriz de modelagem possui um coeficiente de translação em relação ao eixo x. A posição do vértice foi alterada em relação ao sistema de coordenadas global. Então, nós vemos que o mesmo vértice no sistema de coordenadas local do modelo, após sofrer essa transformação com essa matriz de modelagem, que possui uma translação, tem coordenadas diferentes em relação ao sistema de coordenadas do mundo. Nós podemos adicionar também alguns coeficientes de rotação nessa matriz de modelagem. Nós podemos ver que o vértice em preto está tendo a sua posição em relação ao sistema de coordenadas global alterada, pois ele está se movimentando. Entretanto, notem que em relação ao sistema de coordenadas local, o vértice possui sempre os mesmos coeficientes. Isso acontece pois o sistema de coordenadas local está rotacionando e transladando junto ao objeto. Por isso se chama de sistema de coordenadas local. Logo, do ponto de vista desse sistema local, o objeto não sofreu nenhuma transformação. A matriz de modelagem ela define a mudança do sistema de coordenadas local para o sistema de coordenadas global. Logo, quando nós pegamos esse vértice descrito no sistema local, multiplicamos pela matriz de modelagem, nós obtemos a posição do vértice em relação ao sistema de coordenadas global. Falaremos primeiro sobre mudanças de base, onde iremos considerar somente vetores.
Logo em seguida, falaremos sobre mudança de sistemas de coordenadas, as quais se consideram pontos. Um certo vetor A, em duas dimensões, pode ser representado através de uma base, contendo dois vetores linearmente independentes. Esses vetores de base não necessariamente precisam ser ortogonais entre si. Para o exemplo que vemos aqui, o vetor A pode ser representado pela combinação linear de U e V, através de coeficientes ou coordenadas AU e AV. O mesmo vetor A pode ser representado pela combinação linear de x e y, através de coeficientes ou coordenadas AX e AY. Nós iremos representar essas equações através de álgebra matricial. O lado esquerdo, portanto, pode ser escrito como a multiplicação de um vetor coluna, com dois números reais AU e AV, por uma linha contendo duas entidades que são em si vetores, U e V. Note que, segundo as regras de álgebra matricial, a multiplicação desses dois fatores resulta exatamente na expressão que vemos logo acima. Da mesma maneira, podemos escrever o lado direito da equação utilizando o mesmo formato matricial. Consideramos, então, x e y como a base global, onde todos os outros vetores são representados. Portanto, temos que o vetor u é representado como uma combinação linear de x e y, com coeficientes o x e o y. O vetor v também é representado como uma combinação linear de x e y, com coeficientes vx e vy. Com isso, esse termo da nossa equação pode ser expandido através da relação linear entre as bases. Note aqui que temos uma matriz contendo os números reais que representam os coeficientes dos vetores u e v em relação à base x e y. Multiplicando esses dois fatores, temos que x vezes o x mais y vezes o y resulta no vetor u. Também, x vezes vx mais y vezes vy resulta no vetor v. Note que essas são exatamente as relações que definimos anteriormente entre os vetores uv e x e y. Com isso, vemos agora que o sistema de referência xy aparece dos dois lados da equação. Nós podemos cancelar esses termos, visto que x e y formam uma base e, portanto, são linearmente independentes. Com isso, temos como resultado um sistema linear envolvendo somente matrizes e vetores compostos por números reais. Como u e v também formam uma base e são linearmente independentes, a matriz composta por seus coeficientes é inversível, e podemos passar essa matriz para o outro lado da equação, computando a sua inversa. Nessa equação, temos do lado direito as coordenadas do vetor A na base x, y. Do lado esquerdo, temos as coordenadas do mesmo vetor A na base uv. E a transformação entre esses dois conjuntos de coordenadas é dada pela matriz de mudança de base. Note que essa matriz é construída através dos coeficientes da base uv em relação à base global xy. Isso é, essa matriz depende da relação geométrica entre uv e xy. Como vimos antes, podemos inverter essa equação para representar os coeficientes na base xy em função dos coeficientes na base uv, o que é feito através da matriz sem a inversa. Isso é, se conhecemos as coordenadas do vetor A na base uv, podemos obter as coordenadas do mesmo vetor A na base xy através dessa matriz de mudança de base. Novamente, note que a diferença entre esses dois casos se dá pela computação da inversa da matriz de mudança de base. Em particular, se uv e xy forem bases ortonormais, isso é, se os vetores da base são ortogonais e, portanto, possuem produto interno igual a zero, e ambos os vetores da base são de tamanho unitário, então, a inversa dessa matriz nada mais é do que a sua transposta. Para verificar isso,
podemos multiplicar a transposta pela matriz. Não é difícil ver que a matriz resultante depende da magnitude dos vetores u e v e também do produto interno entre u e v. Para que isso seja verdade, note que precisamos também que a base xy seja ortonormal. Por fim, como vimos antes, u e v possuem magnitude unitária e produto interno zero, e portanto temos à direita uma matriz identidade. Com isso, provamos que a transposta de uma matriz de mudança de base entre bases ortonormais nada mais é do que a sua inversa. Relembrando nossa aula sobre transformações geométricas, vimos uma transformação que possui inversa igual à sua transposta. Essa transformação é uma rotação. Portanto, uma matriz de rotação nada mais é que uma mudança de base entre bases ortonormais. Podemos utilizar o que acabamos de aprender para derivar a matriz que realiza uma rotação por um ângulo alfa de um certo vetor A em torno de um eixo V. Para isso, primeiro encontramos uma base ortonormal que contém o eixo de rotação V. Isso pode ser feito, por exemplo, através do produto vetorial. Note que os vetores U e W são simplesmente auxiliares. Nós, então, iremos escrever o vetor A na base UVW, através de uma mudança de base. Como acabamos de ver, isso pode ser feito multiplicando o vetor contendo os coeficientes de A na base global XYZ com uma matriz contendo os coeficientes de U, V e W em suas linhas, expressos na mesma base XYZ. No próximo passo, aplicamos uma rotação em torno do eixo V. Após a mudança de base que realizamos, essa rotação pode ser feita através de uma das matrizes que vimos na aula passada, mais especificamente, a matriz que preserva os coeficientes associados à direção do vetor V, que é o segundo vetor da nossa base. Por fim, vamos desfazer nossa mudança de base, multiplicando pela inversa da primeira matriz, que nada mais é do que a sua transposta, como acabamos de ver. A combinação dessas três matrizes, seguida de algumas simplificações algébricas, resulta na fórmula de Rodrigues que vimos na aula passada. Vimos o processo de mudança de base, o qual considera somente vetores. Vamos agora ver mudanças de sistemas de coordenadas, as quais consideram pontos. Um certo ponto A em duas dimensões pode ser escrito em relação ao sistema de coordenadas, composto por um ponto de origem e dois vetores de base. Esse mesmo ponto A pode ser escrito também em relação a outro sistema de coordenadas, com origem no ponto C e base dada pelos vetores U e V. Matematicamente, o ponto A é definido através de dois coeficientes reais, a U e a V, que definem o deslocamento do ponto A nas direções U e V a partir do ponto C. De maneira similar, o mesmo ponto A é definido através de dois coeficientes reais, a x e a y, que definem o deslocamento do ponto A nas direções x e y a partir do ponto O. Como fizemos antes, vamos reescrever essas equações através de álgebra matricial. Note, entretanto, que agora estaremos utilizando coordenadas homogêneas, visto que estamos trabalhando com pontos. Em particular, pontos em coordenadas homogêneas possuem um último coeficiente extra, que sempre deve ser igual a 1. O papel desse coeficiente será de multiplicar o ponto de origem na nossa entidade de referência, gerando esse termo em nosso somatório que define o ponto. Da mesma maneira, reescrevemos o lado direito da equação. Como fizemos antes, podemos expandir este termo da nossa equação através da relação linear entre os sistemas de coordenadas. Note em particular que esse 1 na última linha e última coluna da matriz irá multiplicar o ponto de origem O, e então será somado com os vetores de deslocamento em x e em y, com tamanhos dados respectivamente pelos coeficientes cx e cy, definindo a posição do ponto C em relação ao sistema XYO. Com isso, vemos agora que o sistema de coordenadas XYO aparece dos dois lados da equação. Pelo mesmo motivo de antes, nós podemos cancelar esses termos. Também,
Como U e V formam uma base e são linearmente independentes, a matriz composta por seus coeficientes, junto com os coeficientes do ponto C, é inversível, e podemos passar essa matriz para o outro lado da equação, computando a sua inversa. Nessa equação, temos do lado direito as coordenadas do ponto A no sistema de coordenadas x, y, O. Do lado esquerdo, temos as coordenadas do ponto A no sistema de coordenadas UVC. E a transformação entre esses dois conjuntos de coordenadas é dada pela matriz de mudança de sistema de coordenadas. Se UV e XY forem bases ortonormais, então a inversa, que define a mudança de coordenadas, possui esta fórmula. Note aqui a presença do que chamamos de vetor C. Este é o vetor que define o ponto C em relação à origem do sistema XYO. Isso é, o ponto C é dado pelo ponto O somado ao vetor C. Por consequência, o vetor C é dado pela subtração do ponto C com o ponto O. A interpretação geométrica dessa mudança de sistema de coordenadas pode ser vista através de algumas manipulações. Primeiro, notamos que a multiplicação dessa matriz com as coordenadas do ponto A é equivalente a essas diferenças entre produtos internos. Utilizando a propriedade de distributividade, podemos agrupar estes produtos internos. Por fim, notamos que a diferença entre os vetores A e C é igual à diferença entre os pontos A e C. Geometricamente, esse vetor A menos C está sendo projetado através do produto interno nos vetores da base U e V, resultando nas coordenadas do ponto A no sistema UVC. Agora adicionar um terceiro sistema de coordenadas que chamaremos de PQIR. O ponto A pode ser escrito em relação ao sistema UVC e também em relação ao sistema PQR. Como fizemos antes, podemos reescrever estas equações utilizando álgebra matricial. Então, expandimos ambos os termos, através de suas relações lineares com o sistema global XYO. Por fim, passaremos a matriz que está à esquerda para o lado direito da equação, através da computação de sua inversa. Nessa equação, temos do lado direito as coordenadas do ponto A no sistema de coordenadas PQR. Do lado esquerdo, temos as coordenadas do mesmo ponto A no sistema de coordenadas UVC. E a transformação entre esses dois conjuntos de coordenadas é dada pela combinação das duas matrizes que vemos aqui. Por que aparecem duas matrizes nesse caso? Pois o sistema UVC e PQR estão definidos em relação a um terceiro sistema, que seria o sistema global XYO, como pode ser visto aqui. Podemos nos perguntar o que significa a primeira multiplicação. Esta nada mais é do que a mudança de sistema de coordenadas que computa os coeficientes do ponto A no sistema global XYO. Este é exatamente o processo que estaremos utilizando no pipeline gráfico. Começamos com as posições de cada vértice de um objeto representados no sistema de coordenadas local do modelo. Estes vértices, então, sofrem transformações geométricas através das operações de modelagem, posicionando o objeto no sistema de coordenadas do mundo ou global. Então, definimos a posição e orientação de uma câmera nesse sistema global, através da matriz de visualização. Por fim, temos então as coordenadas de cada vértice do ponto de vista da câmera, isso é, em relação ao sistema de coordenadas da câmera. Note que normalmente temos uma matriz de modelagem específica para cada objeto ou cada instância ou cópia de um objeto. A matriz de visualização, entretanto, normalmente é única, pois na maioria das vezes temos somente uma câmera. Temos aqui novamente o nosso cubo, onde podemos ver um dos vértices ressaltados com um ponto preto. As coordenadas desse ponto preto no sistema de coordenadas local do modelo são 0,5, menos 0,5
e mais 0,5. Como estamos trabalhando com coordenadas homogêneas, esse ponto tridimensional possui, na verdade, 4 coeficientes, onde o último coeficiente é igual a 1. Podemos aplicar transformações de modelagem nesse cubo para posicionar e rotacionar o objeto na cena. Com isso, estamos definindo a matriz de modelagem, que faz a conversão do sistema de coordenadas do modelo para o sistema de coordenadas do mundo. Então, temos aqui as coordenadas deste ponto no sistema de coordenadas global, cujos eixos a gente consegue ver aqui. Estas coordenadas são, então, multiplicadas pela matriz da câmera, matriz de visualização, para definir a posição desse ponto no sistema de coordenadas da câmera, como podemos ver aqui. Notem que ao rotacionar o objeto, somente a matriz de modelagem está se alterando, mas a matriz que define a câmera não está se alterando. De maneira similar, ao movimentarmos a câmera, note que a posição desse ponto no sistema global não muda, pois o ponto está constante em relação ao sistema global, enquanto que a matriz de visualização, que define a posição e orientação da câmera, está mudando. Portanto, a posição do ponto em relação à câmera também está mudando. Então, as coordenadas do ponto no sistema de coordenadas da câmera estão mudando. As matrizes de modelagem e visualização são aplicadas em todos os vértices da cena no Vertex Shader. Nossa aplicação em CPU irá computar essas matrizes e irá enviá-las para a GPU, através do uso de variáveis uniformes em GLSL. O programa de GPU, então, aplica essas matrizes aos pontos que representam as posições dos vértices. Dada uma cena virtual tridimensional, com um sistema de coordenadas global e alguns objetos, a especificação da câmera envolve a definição de sua posição e orientação. Em outras palavras, definir uma câmera é equivalente a definirmos seu sistema de coordenadas local, onde o centro de projeção da câmera está posicionado no ponto de origem C de seu sistema de coordenadas, e a orientação da câmera é dada pela orientação dos eixos U, V e W de seu sistema de coordenadas local. Em nossas definições, os eixos U e V definem a orientação do plano de projeção onde será formada a imagem da cena. Lembre-se também que estamos usando sistemas de coordenadas da mão direita. Normalmente, definimos indiretamente o sistema de coordenadas da câmera. Para um usuário, as 3 propriedades mais importantes de uma câmera são sua posição, a direção para onde a câmera está olhando, dada pelo vetor que chamaremos de view vector, e o sentido que define o lado de cima da câmera, dado pelo vetor que chamaremos de up vector. Esse último é muito importante, visto que se temos uma câmera posicionada no ponto C e olhando no sentido do vetor view, esta ainda poderia rotacionar em torno do eixo view. O vetor up, que vemos aqui, define a orientação que queremos para o lado de cima da câmera. Como essas 3 restrições de posição C, vetor view e vetor up, nós iremos gerar o sistema de coordenadas da câmera, que será um sistema ortonormal. Em uma chamada câmera livre, ou free camera, um usuário controla a posição C e direção de visualização view da câmera. O vetor up normalmente é fixado como sendo igual ao eixo Y do sistema global. O sistema de coordenadas da câmera é então definido da seguinte maneira. O vetor W, que aponta para trás da câmera, é dado como o negativo do vetor view. O vetor U, que aponta para a direita da câmera, é dado pelo produto vetorial entre up e W, nessa ordem. Por fim, o vetor V
é dado pelo produto vetorial entre W e U nesta ordem. Por definição, esse sistema é ortogonal, pois os vetores U, V e W formam ângulos de 90 graus entre si, já que foram construídos através do produto vetorial. Para que o sistema seja ortonormal, precisamos normalizar os vetores que formam a base. Note que se W e U possuem tamanho unitário, V automaticamente também será unitário. A movimentação de uma câmera livre normalmente se dá de maneira relativa à sua orientação, isso é, em relação aos vetores U, W e V. Por exemplo, movimentar a câmera para frente significa atualizar a sua posição C com um deslocamento no sentido contrário ao vetor W. Isso é, vamos somar ao ponto C um deslocamento vetorial no sentido de menos W. Esse deslocamento normalmente é escalado por uma constante que é proporcional à velocidade de movimentação da câmera. Veremos isso em mais detalhes em nossas aulas sobre animações. De maneira similar, movimentar a câmera para trás significa atualizar sua posição C com um deslocamento no mesmo sentido de W. Movimentação para a direita se dá por um deslocamento no sentido de U, e movimentação para a esquerda se dá por um deslocamento no sentido contrário ao vetor U. Em jogos com perspectiva em primeira pessoa, essas movimentações normalmente estão associadas às teclas W, A, S e D em um teclado. Vemos aqui um exemplo de câmera livre, onde um usuário consegue controlar a orientação e posição da câmera. A orientação é controlada através da movimentação do mouse e a posição da câmera é controlada através do teclado, mais especificamente a tecla W, S, A e D. Note que a movimentação da posição da câmera se dá em relação ao sistema de coordenadas da câmera, isso é, em relação à orientação da câmera. Portanto, se eu apertar a tecla A câmera se move para a esquerda, ou direita com a tecla D, em relação à orientação atual da câmera. Se eu rotacionar a câmera, o botão A move para a esquerda e para a direita em relação à nova orientação da câmera. O vetor up, nesse exemplo, está fixado como sendo igual ao eixo y global, que seria esse eixo aqui. Portanto, a câmera nunca vira de cabeça para baixo em relação aos objetos. Um segundo tipo de câmera muito comum é chamada de look-at camera. A orientação dessa câmera é definida não através de um vetor view, mas sim através de um ponto de look-at, para onde a câmera sempre deverá estar olhando. O vetor view será então definido indiretamente, como sendo a subtração entre o ponto de look-at L e a posição da câmera C. A partir daí, os vetores U, V e W podem ser computados da mesma maneira como fizemos para a câmera livre. Temos aqui um exemplo de uma câmera look-at, que está sempre olhando para o ponto de look-at, que no momento está fixado na origem do sistema de coordenadas. Ao movimentarmos essa câmera, note como ela automaticamente se rotaciona para que sempre fique olhando para o ponto que está na origem. Isso é feito através da recomputação do vetor view, baseado na diferença entre o ponto de look-at e o ponto da posição da câmera. Podemos também fixar a posição da câmera tal que a mesma fique sempre a uma distância constante do ponto de look-at. Nesse caso, a câmera não se afasta da posição de look-at, entretanto, rotaciona ao redor dessa posição. Essa seria uma câmera chamada de orbit camera. E também é uma câmera do tipo look-at, pois ao movimentá-la, ela se rotaciona para que fique sempre olhando para o ponto que está na origem no momento. Essa câmera está também com o vetor up fixado, sendo igual ao eixo y global. Nós podemos deixar com que o vetor up
se rotacione junto com a câmera e podemos ver então que nesse caso é possível que a câmera fique de ponta cabeça em relação aos objetos da cena. Novamente, nesse caso temos o vetor de up rotacionando junto com a câmera, ou podemos fixar o vetor de up igual ao eixo y global, e agora a câmera nunca fica de cabeça para baixo em relação aos objetos. Dado um ponto P qualquer, com coordenadas px, py e pz no sistema de coordenadas global, podemos representar este ponto em relação ao sistema de coordenadas da câmera, através da multiplicação pela matriz de visualização, que irá realizar uma mudança de sistema de coordenadas, gerando as coordenadas pu, pv e pw do ponto P no sistema da câmera. De acordo com as derivações que fizemos antes, a matriz view depende dos coeficientes dos vetores u, v e w em relação ao sistema global x, y e z. Ainda mais, o vetor c que vemos aqui nada mais é do que o vetor que define a posição c da câmera em relação à origem O do sistema global. Sistemas de coordenadas podem ser utilizados para entendermos transformações geométricas e hierárquicas. Por exemplo, imagine um personagem de um jogo composto por várias partes, como vemos aqui. Ao rotacionarmos o braço superior desse personagem, gostaríamos que o antebraço e a mão se movimentassem juntos, visto que estes estão conectados ao braço. Para tanto, definimos uma hierarquia entre as partes, onde a mão direita, por exemplo, está conectada no antebraço direito, que por sua vez está conectado na parte superior do braço direito, que por fim está conectado no torso do personagem. Nós utilizaremos esta hierarquia para realizar transformações geométricas e hierárquicas. Para isso, utilizaremos uma estrutura de dados que armazena a matriz de transformação atual, além de uma pilha de matriz de transformação. Inicialmente, a transformação atual é dada pela identidade, e portanto estamos posicionados no sistema de coordenadas global. Iniciamos realizando uma translação que define a posição da parte inferior do torso do personagem. Podemos então realizar o desenho desse torso, utilizando como matriz de modelagem a matriz que está atualmente salva como sendo a transformação atual. Podemos então descer na hierarquia, e para isso vamos armazenar a transformação atual no topo da pilha de transformações, para que depois possamos recuperar essa transformação. Agora, aplicamos uma nova transformação que define a posição da cabeça em relação à posição do torso. Note acima que sempre multiplicamos a transformação atual à direita pela nova transformação, pois queremos definir essa nova transformação em relação à transformação anterior, isso é, de maneira intrínseca. Podemos agora aplicar uma rotação à posição da cabeça. E, por fim, desenhamos a cabeça utilizando como matriz de modelagem a matriz que está atualmente salva como sendo a transformação atual. Podemos agora subir na hierarquia, voltando ao nível anterior. Para isso, desempilhamos a última transformação colocada na pilha. Isso é, substituímos a transformação atual pela transformação que estava no topo da pilha. Note à direita que agora nosso sistema local de coordenadas voltou à posição do torso do personagem, que está na raiz de nossa hierarquia de objetos. Vamos agora novamente descer na hierarquia, para desenhar outros objetos que estão conectados no torso. Para isso, novamente armazenamos a transformação atual no topo da pilha de transformações. Aplicamos então uma translação que define a posição do braço direito em relação à posição do torso, seguido de uma rotação que define a orientação do braço. Podemos então desenhá-lo, utilizando como matriz de modelagem a matriz da transformação atual. Note acima que, apesar de estarmos ilustrando a transformação atual por várias matrizes, na prática essas matrizes terão sido multiplicadas e teremos armazenados em memória uma única matriz. Vamos agora novamente descer na hierarquia e, portanto, inserimos a transformação atual no topo da pilha. Definimos então uma translação que representa a posição do antebraço em relação ao braço superior.
seguido de uma rotação, que representa a rotação do cotovelo. Desenhamos então o antebraço. Descemos agora mais um nível, colocando a transformação atual no topo da pilha e adicionando uma nova translação que define a posição da mão em relação ao antebraço. Podemos agora voltar na hierarquia, desempilhando as transformações de nossa pilha. Assim, estamos de volta no sistema de coordenadas local do torso, que está na raiz da nossa hierarquia de objetos. Poderíamos agora repetir esse processo para desenhar os outros objetos que estão faltando. Ao final, quando tivermos esvaziado nossa pilha por completo, estaremos de volta ao sistema de coordenadas global. A vantagem dessa representação é que agora, se modificarmos a posição XY do torso do personagem, todas as outras partes se movimentarão junto com o torso, pois suas transformações foram definidas em relação ao torso. Note que isso é verdade para qualquer nível da hierarquia. Isso é, se por exemplo rotacionarmos o braço superior direito, tanto o antebraço quanto a mão direita também serão rotacionados, visto que estão conectados ao braço.